Olá! Sidão Santos faz balanço positivo da Comissão dos Direitos do Consumidor. O mesmo vereador fala do aumento na conta de água. E falta de vagas em creches em Campinas é uma realidade. Essas informações você confere agora no Câmara Notícia. A Sanasa anunciou um segundo aumento da tarifa de água em 2015. O vereador Sidão Santos, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, pensa em chamar a presidência da companhia para prestar esclarecimento sobre o segundo aumento, que, de acordo com a lei federal, seria irregular. A Sanasa, empresa municipal de saneamento e esgoto, anunciou em julho o aumento de 15% sobre o valor da tarifa de água para os consumidores de Campinas, o que seria o segundo reajuste do ano, já que em fevereiro a taxa teve um aumento de 11,9%, acima da inflação registrada no período de 6,41%, começaria a vigorar a partir do próximo dia 17. Mas, na semana passada, o juiz da 10ª Vara Civil de Campinas, Carlos Ortiz Gomes, concedeu uma liminar que suspende o reajuste de 15% nas contas de água. A ação foi solicitada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A principal alegação é que, pela Lei Federal 11.445 de 2007, não é permitido conceder mais de um aumento em um período inferior a 12 meses. Na sexta-feira, 31 de julho, a Sanasa entrou com um pedido para que a Justiça reconsidere o veto ao segundo reajuste. A empresa alega que não aplicou 2 aumentos no mesmo ano. Segundo ela, o reajuste deste mês de agosto é extraordinário e não pode ser somado ao aumento anual que foi aplicado no início do ano. Se o aumento acontecer, mantivesse de derrubar essa medida judicial, nós iremos convidar o senhor Arli para que ele venha até a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor para que preste esclarecimentos, a comissão preste esclarecimentos ao cidadão campineiro no sentido de quais são os motivos que está levando a ter esse segundo aumento em um mesmo ano. A nova cobrança foi autorizada pela ARES, Agência Reguladora de Saneamento das Bacias PCJ, apesar da população ter reduzido o consumo de água em 20% desde a crise hídrica. E foi justamente a redução de consumo que, de acordo com a companhia, impactou negativamente o equilíbrio financeiro da empresa. Para tentar fazer com que a população volte a utilizar a água normalmente, a Sanasa lançou uma campanha. Por meio de luzes coloridas nos reservatórios elevados distribuídos pela cidade, como por exemplo a famosa Torre do Castelo, é possível saber a situação dos níveis disponíveis de água. A cor verde demonstra que há boas condições de vazão no rio Atibaia e também boa qualidade na água. A cor amarela representa que o momento é de cuidado no consumo e um alerta para uma provável restrição. Já a cor vermelha representa uma possibilidade real de restrição no abastecimento na forma de rodízio. A campanha também pode ser seguida pelos meios de comunicação e no site da Sanasa. Hoje, a maioria das mães de Campinas, elas não estão lavando calçada, o cidadão não está lavando carro, não tá lavando cachorro, está reciclando a água, Então, a mãe hoje, ela lava a roupa, a água que ela lavou a roupa, ela não joga mais fora. Ela usa para lavar a calçada, usa para lavar o banheiro, Então, o cidadão realmente se educou. E não está consumindo menos água, E a empresa está no vermelho. Essa é a realidade, Então, o grande complicativo aí é isso. O povo acostumou, o povo quer fazer a sua parte. Agora, o povo também, ele não pode ser prejudicado em pagar mais caro por isso, Então, acho que tem que ter um alinhamento aí, um encontro de contas, E ver uma saída, para quê? Para que a empresa também fique saudável e o cidadão campineiro também fique saudável também no teu bolso,
O Observatório da Educação lançou um relatório com o panorama da educação em Campinas. Analfabetismo funcional e falta de vagas em creches são alguns desafios apontados pelo documento. Veja na reportagem de Gabi Prado. O documento mostra que Campinas já conseguiu levar o ensino fundamental a todas as crianças, mas existe déficit quando o assunto é o atendimento em creches. A cidade ainda precisa de mais de 6.500 vagas para crianças de 0 até 3 anos. Campinas tem também problemas na estrutura das escolas. Apenas 93 das 727 escolas foram consideradas adequadas. Mas o que mais chama a atenção é o analfabetismo funcional, que atinge 30% da população entre 15 e 64 anos. Nós temos um panorama extremamente preocupante em relação a crianças e jovens de Campinas. O principal deles, do ponto de vista da educação, é a qualidade do desempenho que os alunos estão mostrando. Nós temos um desempenho insuficiente, muitos alunos da rede pública, seja municipal ou estadual, com desempenho abaixo do básico, tanto em língua portuguesa como em matemática. A discussão sobre a nossa educação anda um pouco assim, fora de foco. Então, se você é daqueles que durante a crise hídrica fez metas para economizar, apertou a torneira, conversou com os familiares, está na hora de botar em pauta também a qualidade do nosso ensino. A gente verifica que poucos pais participam das escolas, não existe um envolvimento da sociedade como se deveria. E esse envolvimento é a grande diferença. Nos países onde a educação tem melhores índices de aproveitamento, de aprendizado, existe esse envolvimento dos pais, existe envolvimento da sociedade. E para te ajudar a levantar a discussão, vamos relembrar as 5 metas da educação propostas em 2006 pelo movimento Todos pela Educação. A primeira é que todo jovem de 4 a 17 anos deve estar na escola. A segunda é alfabetizar todas as crianças até 8 anos de idade. A meta 3 é que todo aluno tenha aprendizado condizente com o seu ano. A quarta meta é que todo jovem conclua o ensino médio até os 19 anos e, por último, ampliar o investimento na educação. As 2 primeiras metas, Campinas e todo o país já têm condições de alcançar. Já as outras, até o prazo de 2022, parece que está complicado. A meta 1, que é o atendimento a crianças e jovens de 4 a 17 anos, vai ser cumprida. A meta 2, alfabetização plena para crianças no máximo até 8 anos, tem chance de ser cumprida. A meta de 3, que é todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano, os dados mostram que o ritmo com que essa melhora está acontecendo não vai permitir que as metas sejam cumpridas. O ritmo é muito lento. Nos anos iniciais do ensino fundamental, de 1º a 5º, ainda estão sendo cumpridas, de 6º a 9º está patinando, está estagnado, e o ensino médio, em muitos locais, até tem tido uma queda na aprendizagem dos jovens. Prefeito fala das estratégias do município para evitar que a crise econômica afete os investimentos em Campinas. As cidades brasileiras receberam menos repasse do Fundo de Participação de Municípios. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, o valor total do mês de julho representa uma retração de 21% se comparado à mesma época de 2014. Com isso, a crise financeira e os cortes nas verbas federais têm causado transtornos em várias cidades de todo o país. Em Campinas, o prefeito Jonas Donizete diz que é difícil que a crise financeira não impacte de alguma forma o município. No mundo, nós temos 400 cidades motoras, que são aquelas cidades que giram a economia. Dessas 400, apenas 10 estão no Brasil, e dessas 10, só uma não é capital, que é Campinas. Então, a economia de Campinas ela é uma economia muito forte. Com esse desaquecimento da economia, o problema da inflação, o problema do crescimento baixo do país, isso acaba impactando. Jonas afirma que Campinas tenta reagir a essa situação com incentivos tributários. A grande resposta foi a nossa legislação que nós fizemos tributária, o pacote de incentivos que nós fizemos no final de 2014, que já está em vigência e que está sendo um grande atrativo. Nós temos conseguido, com esse pacote, já atrair algumas empresas e temos muitas empresas que estão com projetos. O que isso prejudica? Esses projetos que estavam sendo preparados para serem implantados esse ano, com essa situação econômica, muitas empresas, muitos conglomerados aí, eles ficam fazendo uma análise, postergam um pouco os planos e isso acaba impactando negativamente, mas Campinas tem procurado reagir a essa situação.
Em um balanço realizado pelo presidente da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara de Campinas, o vereador Sidão Santos, do PROS, classificou como saldo positivo os trabalhos concluídos no primeiro semestre de 2015. Sidão destaca as reuniões mensais com moradores dos condomínios Caiapó 1, 2 e 3 do Jardim Carlos Lourenço, em busca de soluções para os problemas estruturais apresentados nos apartamentos entregues aos moradores há pouco mais de um ano. Fizemos também aí um trabalho muito bom na questão, junto com a Bicamp, né, junto também com o PROCON, junto também com a Secretaria de Urbanismo, na questão de empreendimentos imobiliários nas cidades, né, de prédios, de apartamentos, né, onde consumidores aí que haviam adquirido e financiado esses apartamentos aí para pagar há 25, 30 anos e logo no primeiro ano já apresentou problema de garantia mesmo, né? Apesar de ainda não estar com esse trabalho finalizado, Sidão sinaliza que por meio dessas reuniões da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, alcançará um resultado positivo na solução desse problema. Nós acabamos aí tendo também aí um protocolo aí de intenções, né, porque tinha lá um problema muito grave lá de um muro que estava caindo, né, lá no Caiapós, né, no Jardim Carlos Lourenço, né, e conseguimos aí pelo menos encaminhar bem, junto com o dono da construtora, Carri Vendas, com o seu Cláudio e todos os atores aí que participaram aí no caso desse processo, né? Então, também fizemos um enfrentamento, fizemos um compromisso, cobramos um compromisso da Bicamp, que a Bicamp, através de seu presidente, que fiscalize mais, né? Que cobre qualidade, né? dessas empresas, né? Que constroem na cidade de Campinas. Além dessa discussão, a comissão tem fiscalizado a lei que obriga a colocação de biombos nos bancos, de autoria do próprio vereador Sidão Santos. Fizemos aí um enfrentamento aí em várias frentes, né, na questão da defesa dos direitos do consumidor, né, um dos trabalhos que a comissão fez foi na questão, né, de uma legislação, né, que é uma legislação inclusive de minha autoria, né, na questão dos biombos e das divisórias nos bancos de Campinas, que tinha alguns bancos ainda que não estavam cumprindo a legislação, né, que essa lei é uma lei muito importante na questão da segurança, né, e na questão de roubos, de saidinhas, né, dos bancos, onde nós fizemos um trabalho aí junto aos bancos e junto com a diretoria de defesa do PROCON, né, que é o senhor diretor, né, o órgão fiscalizador, isso, o órgão fiscalizador, né, do consumidor, né, e junto com o Poder Legislativo, né, onde fez um trabalho muito bom, né, e nós, as poucas agências ainda que não tinham ainda as divisórias, os biombos que não estavam cumprindo a lei, passaram a estar cumprindo a lei, né? Então esse foi um trabalho importante, né, onde baixou aí em quase 100% o latrocínio, o roubo de saidinha de banco. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a maior parte das pacientes só descobre câncer de ovário em fase avançada, o que dificulta o tratamento. O vereador Carmo Luiz, então, protocola o projeto de lei visando a prevenção da doença. A atriz americana Angelina Jolie, de 39 anos, se submeteu a uma cirurgia para extirpar os ovários. O objetivo foi prevenir o câncer, uma doença que causou a morte de sua mãe, sua avó e sua tia. Pouco frequente, mas altamente maligno, o câncer de ovário é o tema de projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz. O câncer do ovário é um dos cânceres mais perigosos que tem. Ele, ao ser diagnosticado, 70% do diagnóstico é feito em estado avançado. É quando já muitas vezes não é possível, a chance de cura fica muito menor. E o fato de só se descobrir em estágio avançado é que é a grande preocupação. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, mais de 3.000 mulheres perderam a vida para a doença em 2011. A proposta é que a Secretaria de Saúde desenvolva métodos junto com toda a sua equipe para que nós possamos determinar datas, calendário,
para um grande diagnóstico, ou seja, para diagnosticar as doenças de forma que nós possamos realmente prevenir uma doença aterrorizante que é o câncer no ovário. Ainda de acordo com o INCA, as mulheres devem estar atentas aos fatores de risco e consultar regularmente o médico, principalmente se já passaram dos 50 anos. Fatores hormonais, ambientais e genéticos estão relacionados com o aparecimento do câncer de ovário. História familiar é o fator de risco isolado mais importante. E para comemorar a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que ocorre de 1 a 7 de agosto, a Secretaria de Saúde de Campinas promove uma série de atividades. O objetivo é incentivar o aleitamento e ações que possam dar mais qualidade aos cuidados das épocas pré-natal e pós-parto. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam aleitamento materno exclusivo por 6 meses. A Semana de Aleitamento Materno tem a parceria com o Banco de Leite Humano, a Maternidade de Campinas, a Unicamp e o Hospital Celso Pierro. Outras informações podem ser consultadas no portal da Prefeitura de Campinas. E hoje você acompanha a transmissão ao vivo da primeira sessão ordinária desse semestre. Os vereadores votam 5 projetos. Um deles, de autoria do vereador Tiago Ferrari, do PTB, pede a colocação de adesivos nas partes traseiras dos veículos de treinamento das autoescolas de Campinas. A ideia é aumentar a segurança no trânsito e o respeito aos alunos. Já o projeto de autoria do vereador Zé Carlos, do Solidariedade, altera uma lei já existente, que trata do atendimento prioritário em Campinas, definindo quais regras ou não precisam ser regulamentadas pelo Executivo. A Câmara vota também o projeto do vereador Campos Filho, do Democratas, que denomina Inesita Barroso o coreto da Praça Carlos Gomes. E o Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.